Olá, bem-vindos a mais um programa Vitrine, aqui pertinho de você, todos os dias, no horário de almoço. Hoje, segunda-feira, 10 de maio, aquela preguicinha da segunda-feira, né, gente? Mas olha, joga a preguiça fora. Pega todas as ideias que você se inspirou aí no final de semana, aquelas ideias que saíram durante a madrugada, aquela que você sonhou naquela outra noite, não importa. Pegue suas ideias, coloque no papel, trace suas metas, o que você quer para a sua vida amanhã, o que você quer para a sua vida semana que vem, ano que vem. O que você quer para a sua vida daqui a 10 anos? Trace as suas metas e, a partir daí, corra atrás. Afinal de contas, ficar parado não leva a lugar nenhum. Ficar parado reclamando da vida, só pensando em coisas que não levam a lugar nenhum, não vai adiantar. Então, trace suas metas, trace objetivos, pense o que vai te fazer feliz, o que te faz feliz, e corra atrás. Eu tenho certeza que de um jeito ou de outro as coisas vão melhorar. E com esse pensamento positivo de hoje, a gente começa aqui no programa Vitrine, trazendo para vocês novidades, notícias, pessoas de fora, de longe, cada um com as suas ideias. E quem sabe você vendo aí, você acompanhando com a gente as ideias, né, as formas de pensar, o que acontece em outros pontos do Brasil, também possa clarear sua mente. E quem sabe aí você consiga colocar as ideias no papel e tirar as ideias do papel. Afinal de contas, atitude é tudo. Então vamos ter boas iniciativas e boas atitudes. Bom, e para hoje vamos começar o programa aqui dando a previsão do tempo. Como é que vai estar o tempo hoje? Como é que vai estar o tempo amanhã? A gente sabe que deu uma esfriadinha, né? Mas vamos dar uma olhada. Roda aí! E hoje, dia 10 de maio, segunda-feira, vamos ver o que tem? 10 de maio, segunda-feira, aqui em Teresópolis, a mínima é de 14 graus e a máxima de 21 graus. Sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite, com muitas nuvens. E conhecendo Teresópolis do jeitinho que a gente conhece, né, gente? Provavelmente vem chuva por aí, não tem jeito, né? E terça-feira? O que a gente tem amanhã, terça-feira? Terça-feira, dia 11 de maio, aqui em Teresópolis, a mínima é de 12 graus e a máxima de 21 graus. Sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. Gente, será mesmo que não vai chover? Então, tomara que não, né? Deixa a chuva só de vez em quando. Eu sou fã de sol, então eu comemoro todos os dias que tem sol. Claro que a gente precisa da chuva, claro que a gente precisa da água, claro. Mas ainda assim, eu gosto muito do sol. E você? Bom, e em falar em você, né, em perguntar aí para você, vamos jogar aí a enquete da semana. Eu quero que você corra lá no Facebook, responda pra gente. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Você sente falta? Diz aí pra gente, lá no Facebook da Teresópolis TV, você entra na página, curte a página lá e responde a nossa enquete. Durante a semana, eu vou dar um tempinho para todo mundo responder e depois vocês passem pra gente, tá? E aí eu vou ler aqui para vocês na TV as respostas mais criativas, o que aconteceu, o que o pessoal respondeu, né? Vamos interagir, vamos colocar aí as coisas para rolar. E falar em coisas para rolar, vamos pensar em coisas para comemorar. O que a gente pode comemorar no dia de hoje? Que datas comemorativas
a gente tem hoje, dia 10 de maio. Bom, vamos começar aqui pela primeira data aqui, dia do Guia de Turismo. Então, vamos lá. Hoje, dia 10 de maio, é dia do Guia de Turismo. E essa data é uma homenagem aos profissionais que se dedicam a auxiliar e entreter os turistas durante as viagens, apresentando os pontos turísticos e os melhores aspectos de determinada região. Bom, gente, e aqui tem uma coisa bem importante para a gente conversar, né? A gente aqui na pandemia, né, não está tendo essas atividades turísticas, né, por conta da aglomeração, né, por conta dessa dificuldade de poder chegar turismo aqui, né, tá muito perigoso. Contudo, nós temos aí os guias de turismo que precisam trabalhar. Assim como os artistas que não podem, né, expressar sua arte porque não pode ter aglomeração, está tudo basicamente online, os guias de turismo também precisam trabalhar, né? Eles não têm, de repente, nenhuma outra fonte de renda. Você já parou para analisar? Aqui em Teresópolis a gente tem vários guias de turismo. Outro dia eu cheguei a entrevistar até algum aqui no programa e tal, mas fica aí a pergunta: o que será que podemos fazer para que esses trabalhadores também possam ganhar o seu pão de cada dia? Então, fica a dica. Se você conhece algum guia de turismo, se você conhece alguém que trabalha com isso, que tal dar uma ligadinha, dar uma perguntada? Que tal a gente, né, saber um pouco mais dessa situação, que não deve estar fácil, não. Então, o nosso grande abraço aos guias de turismo, principalmente aqui, né, de Teresópolis. E hoje é dia também da cozinheira. Dia 10 de maio é dia da cozinheira. Então, bora lá. Olha, sabe por que tem esse dia? Vamos ver. Não se sabe ao certo, né, o motivo para o dia do cozinheiro ser comemorado em 10 de maio, mas teve aí uma lei, né, um decreto de lei em 2005, que regulamentou e oficializou a profissão de cozinheiro no Brasil. Então, vai aí a nossa homenagem para todos os cozinheiros, para todo esse pessoal aí que trabalha com essa profissão maravilhosa. É dia do campo, isso aí. Dia do Campo é comemorado anualmente em 10 de maio. Em algumas regiões do Brasil, a data também pode ser celebrada no dia 5. Tá? E essa data surgiu para quê? Né? Para poder homenagear e conscientizar a população sobre a importância do campo para a economia e para a sociedade, gente. Então, olha só, aqui em Teresópolis a gente tem muita gente que vive, né? Vive do plantio. A gente aqui é uma das maiores produtoras agrícolas, né? A gente sustenta praticamente grande parte da região, né? Através, né, da nossa agricultura, principalmente. Então, vai aí o nosso grande abraço a todas as pessoas que trabalham no campo, que vivem dele e que dispõem-se aí de tratar a terra e cuidar, né, para que a gente tenha nosso alimento, nossas verdurinhas, nossos leguminhos todos os dias em nossas mesas. Então vai o nosso abraço para o pessoal aí do Dia do Campo, dia 10 de maio. Muito bem, viu? Bom, e continuando a nossa vida aqui, continuando a nossa correria, vamos falar também de uma coisa importante. De vez em quando eu lembro vocês dos GTs, né? Aqui a cidade tem um Fórum Municipal de Cultura, já está ativo, e a gente está fazendo uma chamada para todos os artistas da cidade virem conhecer os GTs de trabalho, né? Cada GT de trabalho tem uma função, né, que é de acolher os artistas. A gente tem aí o GT de Artes Manuais, que acolhe todos aqueles que trabalham com artesanato e com artes manuais. Ah, mas qual é a diferença? É que geralmente o pessoal diz que quem faz artesanato
ele não vai utilizar nenhum tipo de máquina, né? Por exemplo, uma costureira que faz bolsinhas criativas, que faz bolsas, enfim, estojos, necessaire, ela utiliza a máquina de costura. Então, como ela utiliza a máquina de costura, ela está utilizando artes manuais, né? Porque ela vai fazer uma arte, vai utilizar a mão, mas ela também utiliza a máquina. Já o artesão, né? O pessoal diz que é totalmente com a mão, sem utilizar nenhum tipo de motor, nenhum tipo de máquina para fazer aquela peça. Então, eles fazem muito essa diferença. Mas no GT, né, nos fóruns de cultura, a gente chama GT de artes manuais e engloba todas essas pessoas que trabalham com todas essas técnicas. Então, se você é artista ou se você conhece alguém que trabalha com essas técnicas, corre, manda mensagem para a gente. Venha compor o nosso GT de artesanato, nosso GT de artes manuais, porque através dele a gente fica sabendo de editais, de premiações, de meios de conseguir melhorar, capacitar e aumentar essa questão de distribuição, de venda, né, de exposições, enfim, é um grupo aberto para discussões, né? Vamos nos unir. E também vai a chamada para o GT de literatura, que também no GT de literatura nós queremos reunir todos os que trabalham com essa área, né? Escrita, a poesia, a crônica, os textos, os escritores, enfim, todo mundo que trabalha com a literatura, que trabalha com a escrita, é bem-vindo para vir para o grupo, para através dele a gente ter acesso a editais, montar projetos, enfim, fazer mais pela cultura de Teresópolis. Então, estão todos bem-vindos. Há outros GTs, né, de todas as artes, e aos pouquinhos eu vou fazendo essa chamada aqui pela TV também, tá bom? Então, fica ligadinho que a gente sempre traz notícias aqui para você a respeito da cultura e também das outras áreas, e aos pouquinhos a gente vai introduzindo aqui no programa. A gente vai para os comerciais e volta já já! Voltamos rapidinho, no estalar de dedo a gente já está aqui de volta e eu espero que vocês estejam gostando aqui do nosso programa. E hoje, principalmente, né, hoje eu vou lembrar para vocês o nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV. Eu quero muito que vocês enviem mensagens dando esse feedback, dizendo se estão gostando do programa, dando sugestões do que vocês gostariam de ver por aqui, para a gente poder pesquisar e atender, né, toda essa demanda dessas pessoas que querem, né, saber algo mais, saber das notícias, participar dos sorteios. Então, acessa o nosso programa, né, manda mensagem para cá pelo WhatsApp exclusivo do Vitrine. E vamos dar aí uma relembrada no número. Coloca aí o número para a gente ver e vocês anotam aí em casa bonitinho o número do Vitrine, exclusivo do Vitrine. É 99073 1619. Quer mandar um recadinho pra gente? Pode acessar. Só vale mensagens via WhatsApp. Não vale ligação, tá bom? É só mensagem lá. Pode mandar áudio pelo WhatsApp, pode mandar vídeos pelo WhatsApp, não tem problema, tá? Sua sugestão, a sua opinião é muito bem-vinda pra gente. Vamos trazer aqui em pauta as notícias, as coisas que você também quer ver, tá bom? E hoje é dia de dicas de casa, dicas de comida, dicas de cozinha, né? Eu vou separar aqui as receitas da Carol, sempre sextas e segundas-feiras, né? Que aí a gente vai separando um pouquinho o tema e você já vai ficando esperto, ligadinho, né? Se você também tem uma receitinha, uma comidinha gostosa para mandar pra gente, manda mensagem, envia lá, que a gente roda aqui a sua ideia, a sua receitinha para o pessoal conhecer. Então hoje é lá em casa com a receita da Carol. Olá,
sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pessoal, a receita que vocês vão conferir é de um pão super recheado, ele fica muito fofinho. E antes que vocês pensem que pão é uma receita complicada, eu vou trazer uma receita de pão para facilitar a vida de vocês. Então, vamos lá conferir os ingredientes. Agora vocês adicionem 100 ml de leite e é importantíssimo que o leite esteja morno. Se tiver muito quente, vocês vão matar aí o fermento e não vai dar certo a receita. Podem adicionar em seguida o fermento biológico, que são 5 gramas, mas se vocês quiserem utilizar o fermento fresco, vocês adicionem 15 gramas. E logo depois vocês já podem colocar as 6 gramas de açúcar refinado. Agora é só vocês misturarem um pouquinho só para diluir aqui, pessoal. E logo em seguida vocês já podem colocar o ovo, a manteiga sem sal. E depois vocês adicionem a farinha de trigo. Pessoal, coloquem a farinha aos pouquinhos e vão misturando ali o tempo todo. Coloquem um pouquinho, mistura, coloquem mais um pouquinho, misturem novamente. É legal fazer dessa forma até a gente chegar no ponto certo. Provavelmente a gente não vai precisar, talvez, utilizar a farinha toda. Então essa fica a dica. Agora então vocês podem adicionar o sal. Agora então é só vocês irem misturando com a espátula. E aí vocês vão começar a notar que a massa vai ficar um pouquinho mais pesada. E aí, pessoal, quando ela começar a ficar impossível aí de vocês misturarem com a espátula, vocês polvilhem um pouco de farinha de trigo aí na bancada. Coloquem a massa, é bom que vocês coloquem um pouquinho mais de farinha de trigo em cima mesmo da massa, até passar um pouquinho na mão, só para evitar de agarrar muito. E aí é só começar a sovar, e não é uma massa muito trabalhosa, tá? Vocês vão ver que ela vai pegando consistência e vai ficar uma massa bem bonita e lisinha. Quem tiver batedeira planetária pode estar utilizando também, que vai dar muito certo. Mas realmente é uma receita muito fácil de estar fazendo e na mão também, ó, fica show de bola. Então vamos continuar aí a receita que vocês vão ver que vai ficar num ponto bem bacana essa massa. Bom, e agora é só a gente exercitar aqui um pouquinho o braço e ficar aqui uns 10 minutinhos para a massa começar a ficar mais bonita, mais lisinha. Esse aqui é o ponto da massa e olha como é que ela fica bem lisinha, bem bonitinha. No mesmo pote que vocês utilizarem para estar misturando a massa, vocês polvilhem um pouquinho de farinha só para não agarrar. Coloquem a massa dentro, cubram com um paninho aí que vocês tiverem e coloquem ela para descansar num lugar bem quentinho, tá? E ela vai ficar aí mais ou menos nesse descanso de 35 a 40 minutinhos. Depois da massa ter dobrado de tamanho, é só vocês botarem um pouquinho de farinha de trigo na bancada para evitar dela agarrar. E aí, pessoal, vocês abram ela formando mais ou menos um retângulo. Olha, não é legal que vocês deixem essa massa muito fina, mas espessura assim de mais ou menos 1 centímetro, assim, um dedinho, que fica aí num tamanho bem bacana. Logo depois vocês podem colocar o molho de tomate, só que a dica, ó, não coloquem muito molho de tomate, senão vai umedecer a massa e depois lá na hora da gente enrolar não vai dar muito certo. Agora vocês podem colocar o queijo, vocês podem utilizar queijo mussarela, ou queijo de parmesão, queijo prata, enfim, pessoal, o queijo realmente aí dá a preferência de vocês. Em seguida também vocês coloquem o presunto. E aí eu cortei também, fatiei dessa forma também para poder espalhar bastante aí pela massa. Aqui eu tô utilizando calabresa, mas vocês podem utilizar bacon, aí vocês realmente fiquem à escolha, pessoal. O importante é que vocês caprichem para deixar bem saboroso aí esse pãozão. E depois a gente finaliza com bastante, mas bastante orégano. Agora então a gente precisa fechar a massa. A gente vai fazer aí como se fosse mais ou menos um livrinho, vai fechando assim por partes. Começar a sair um pouquinho ali de recheio na hora ali, né, de estar enrolando, vocês podem dar aquela empurradinha assim para dentro da massa e continuar enrolando, que não vai dar problema nenhum. Peguem uma forma e aí vocês untem com bastante azeite e aí vocês coloquem a massa com a parte, né, aquela aberturazinha voltada para baixo. Depois vocês podem pegar uma gema e botar um pouquinho de água ou leite, dar uma misturadinha e aí passar por cima ali do pão, né, pincelar ele todinho para deixar ele bem morenão, que ele vai ficar muito bonito também. E aí vocês finalizem com mais orégano ainda. E se vocês notarem que tem algum lugarzinho ali da massa que está começando a abrir assim nas pontas, né, principalmente, podem espetar ali um palitinho de dente só para dar uma seguradinha para o recheio não escapulir. E aí vocês levem para assar. A temperatura aí é de 180 graus, né, com forno pré-aquecido. Ele vai ficar em uma média de uns 35 a 40 minutos, ou até que vocês vejam que ele ficou bem douradão. E agora eu vou cortar aqui então um pedaço para vocês verem como que ficou por dentro.
E claro, a gente vai estar experimentando também. Já deixe muito like para vocês estarem vendo aqui o recheio então comigo e olha só o resultado. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse pão. Realmente é uma receita aí que eu quis trazer para vocês, que fosse bem prática mesmo, porque eu sei que quando a gente fala ali de pão, todo mundo às vezes se assusta, né? Porque logo pensa, nossa, é uma receita difícil de fazer, dá trabalho. Mas não, essa realmente é para ser bem prática, para todo mundo mesmo poder fazer na casa, poder aproveitar. E olha, pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado muito da receita. Mas já deixem muito like aqui e compartilhem também nas suas redes sociais, que também ajuda muito aqui a gente. Então, um beijo enorme para todo mundo e até um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí da receitinha da Carol. E agora a gente vai passar para a notícia do dia. A notícia do dia é uma boa notícia, isso mesmo. Olha só, gente. Então, cientistas criam plástico que se decompõe em 2 semanas. Então, olha só, com enzimas, pesquisadores da Universidade de Berkeley desenvolveram um plástico verdadeiramente biodegradável. A gente sabe que hoje, né, o meio ambiente sofre muito, né, com essa poluição de plásticos, né, que não se demoram muito tempo para se decompor, e eles criaram aí essa enzima que vai facilitar. O plástico compostável poderia ser usado em um primeiro momento para substituir plásticos descartáveis tradicionais que são usados em embalagens. No caso de frutas e verduras, por exemplo, os resíduos orgânicos poderiam ser enviados para compostagem com essa embalagem, o que otimizaria o processo. E o próximo passo seria, então, aplicar o mesmo processo para outros tipos de plástico, como os usados na fabricação de brinquedos ou peças eletrônicas. Essas enzimas, né, elas conseguem fazer com que o plástico se decomponha apenas 3 dias a partir que eles são depositados na compostagem. Então, quer dizer, eles estão ainda fazendo vários experimentos para tornar isso viável para toda a população. Vamos torcer para que isso fique, né, dê certo. Afinal de contas, precisamos de meios e modos de preservar o nosso planeta. E nada melhor do que a gente tratar todo esse lixo, né, que a própria humanidade produz. Bom, a gente vai agora para os comerciais e no próximo bloco nós vamos viajar lá para o Rio Grande do Sul e saber um pouquinho de como é que rola a cultura por lá. Então, eu espero vocês depois dos comerciais. Olá, olá! Estamos de volta rapidinho, depois desses comerciais. Primeiro e segundo bloco passaram voando e agora nada melhor do que a nossa entrevista do dia. E hoje, segunda-feira, todo mundo fala que é dia de preguiça, mas não é. Vamos animar e para animar, nada como a gente falar de literatura, de novidades. E hoje nós vamos lá para o Rio Grande do Sul. Vamos longe, a viagem hoje é longe. Vamos conhecer um pouquinho da Paola, a nossa escritora do dia. Tudo bem? Oi, tudo Tá me ouvindo direitinho? Tá tudo bem por aí? certo. Paola, conta pra nós. A gente já começa aqui já perguntando tudo logo, né? Paola, como está o tempo aí hoje no Rio Grande do Sul? Tá frio? Muito frio, bah. Paola, conta pra gente, como é que você começou, né, a se interessar pela escrita? Você sempre escreveu ou começou agora? Então, eu sempre escrevi, né, desde criança. Inclusive, a minha mãe, ela pega no meu pé até hoje, porque quando eu tinha uns 8 anos, assim, eu fiz um texto que chamava O Número Perdido. E ela quer recuperar esse texto de alguma forma, mas eu perdi ele. Assim como o número, né? Mas me interessei por escrita mais no final
de 2020, ali na metade do ano, porque eu perdi a minha bisavó pro coronavírus, né? Foi um episódio bem triste, assim. Eu também tive uma fase de doença, que foi ansiedade. E era uma forma que eu sentia como liberdade, assim, o fato de escrever o que eu pensava, de falar, de escrever emoções, me ajudava a colocar para fora. Coisas que eu não queria contar para ninguém, assim. E aí você usou, então, a escrita como forma de expressar esse sentimento, né? Que você estava vivendo. Sim. Fala um pouquinho de você, como é? Você estuda, trabalha, quem é a Paola? Então, a Paola estuda, a Paola trabalha. Eu sou estudante de Ciências Contábeis na Faculdade FISUL, que fica localizada em Garibaldi, que é aqui pertinho de Roca. Pertinho não, né? Dá uns 40 quilômetros, mas a gente diz que é pertinho. E aí, em função da pandemia, agora está em módulo EAD. E eu trabalho com advogados aqui no município, em Roca Salles. Aí. Como é que é o nome do município? Roca Salles. Nossa, tá aí. Ah, gente, a gente tá longe, hein? A gente diz que é o interior do interior, né? Ah, é o interior do interior. Aqui onde eu moro também é interior do interior. Quase isso. Aqui a gente chama de região serrana, né? Porque tem muitas serras e montanhas. Aí também tem muita coisa assim, ou é mais plano? Garibaldi, sim, é conhecida por região da serra. Roca Salles é conhecida pelo Vale do Taquari, que daí engloba outras cidades, e Taquari é o nome do rio. Então, é basicamente isso. Não temos muitos morros assim aqui, mas em Garibaldi, muita coisa. Olha só, e contabilidade, né? Você está estudando Por que contabilidade? Já que você é uma poetisa, né? Tá aí na escrita, é quase que uma área bem diferente, né? A gente chama aqui de área humanas e exatas, né? Contabilidade já vai mais para as áreas exatas, não é isso? Sim, a gente diz que é uma ciência social, né? Enfim, o que a gente menos faz é conta, mas tem as contas. Sempre gostei muito de contabilidade, tenho tios que são contadores, enfim, né? E me influenciaram muito, mas eu sou sempre a brincalhona do grupo, né? Porque eles têm um perfil bastante sério, assim, e eu não. Então, é bem complicado, eu sempre tenho que trabalhar num lugar onde eu posso ser mais dinâmica, porque senão eu não consigo. Eu preciso falar, eu preciso me comunicar, gosto muito de comunicação, no caso, né? Mas faço contábeis. Viu só, gente? É uma veia artística dentro da contabilidade. Você já publicou algum livro? Não, tanto que a primeira vez que eu estou compartilhando alguma poesia minha é aqui no projeto do jornal, né? Nunca compartilhei com ninguém, assim, nem publiquei em rede social, nem nada do gênero. Nossa, e o que te levou a resolver, então, compartilhar os seus escritos com o mundo lá fora, né? Então, alguns amigos leram, tá? E me disseram que eram bons. E isso me motivou. E aí foi uma coisa que eu resolvi fazer, assim. E quando eu me inscrevi para participar da coletânea, foi por indicação de um amigo meu mesmo. Que também está fazendo parte, enfim, hoje da coletânea, na verdade, né? Aí tomou o conselho dele, pegou o incentivo e tomou coragem. Foi mais ou menos isso. Como é que foi essa resposta na sua casa, já que a sua mãe curte aí as suas escritas, né? Como é que foi a resposta da sua família quanto a você colocar isso aí para fora? Eles ficaram, assim, admirados, né? São coisas que também eu não compartilhei com muitos dos meus familiares, então eles pouco sabiam que eu escrevia, assim, e ficaram impressionados. Não falaram muito, eles não são de falar muito, mas tu vê na expressão, assim, que, nossa, a Paola escreve e a Paola vai publicar, sabe? Mas foi bem, assim, a reação deles, dos meus pais, pelo menos. É sempre uma surpresa, né? Ainda mais como vocês têm aí essa via aí da contabilidade. E sobre o que você mais escreve? Então, não tem um tema, assim, eu não posso te dizer, eu vou escrever sobre tal assunto, porque não acontece, é bem natural. Eu escrevo geralmente sobre o que eu tô sentindo,
muitas vezes inspiração de alguma coisa que eu li, sabe? Por exemplo, uma das poesias que vai ser publicada, ela saiu a partir de uma frase que eu li no Instagram. Então, é muito relativo. É bem natural, eu não forço escrita também. Tem momentos que eu não consigo escrever, tem momentos que flui, que é uma beleza, né? Então, depende. De acordo com o estado de espírito, você vai... Você escreve mais poesias ou você escreve outros gêneros literários? Histórias, crônicas? Então, eu escrevo um pouco de tudo, assim, tá? Desde artigos, poesias, mas o que eu resolvi compartilhar foram elas, né? As poesias, porque, enfim, motivação e tudo mais. Aí você vai começar, pretende continuar? Já está animada para botar os artigos, as crônicas também? Tô, né? Mas tem que ter aquele pingo de coragem primeiro, porque senão não flui. Como é que a cultura, né, em si, essa parte cultural, é tratada aí na sua cidade? O que vocês têm na área de cultura que é mais intenso? Roca Salles é um município pequeno. Eu acho que eu não tenho certeza de quantos mil habitantes nós temos aqui, mas não chega assim a 10, eu acredito. É muito pequeno mesmo. Eu estava morando em Garibaldi, voltei para cá essa semana, para minha casa, né? Então, fiquei um tempo fora em função da faculdade e tudo mais. Questão cultural, assim, eu não sei dizer até que ponto que a gente tem um projeto ou alguma coisa assim nesse sentido, porque realmente eu não estava aqui. Em Garibaldi, por exemplo, o que eu posso dizer, assim, da experiência e contato que eu tive na cidade é que nós temos uma biblioteca pública e ela é muito bonita, muito bem conservada. A gente consegue ter muito acesso à leitura, porque se tem algum livro que não tem e a gente quer, eles acabam comprando. Então, sim, tem bastante essa questão de incentivo à leitura lá. Nossa, que legal. Então, vocês têm, lá em Garibaldi, você tem essa posição de literatura mais atuante. Tem sim. Aqui em Roca não tenho como dizer, assim, algo mais concreto, porque realmente eu estive afastada, né? Então, estou retornando à cidade agora. Muito legal, muito legal. E na sua faculdade, você já levou essa sua veia artística para atuar lá? Não. Geralmente, o que eu faço para a faculdade é escrever artigos, né? Quando precisa, no sentido conteúdos, porque professores pedem, mas nunca publiquei nada, nunca compartilhei poemas com eles, não, isso eu não fiz ainda. Tá tomando coragem ainda. Tô tomando. Muito bem, isso mesmo. E você se inspirou já em algum autor para escrever? Não, porque eu leio coisas muito variadas, mas um poeta atual que eu gosto bastante é o Braulio Bessa. Então eu leio muita coisa dele, eu tenho muitos livros dele e é bastante inspirador, assim, para mim. Eu acredito que a poesia dele, ela traz mensagens muito bonitas e me faz pensar. Eu gosto bastante de coisas que me fazem pensar, assim. E quando você escreve, você procura aí também nesse ritmo de escrever coisas para que as pessoas comecem a pensar? Sim, quando eu escrevo, eu sempre penso em escrever algo que vai fazer as pessoas refletirem sobre. Nunca é uma coisa atirada, assim, é sempre por trás tem uma mensagem ou, enfim, né? Alguma coisa que faça as pessoas pararem e dizer, não, peraí. Pelo menos esse é o objetivo, né? Não sei se tá acontecendo, se as pessoas realmente têm esse sentimento, mas como eu compartilhei pouco por enquanto, né? Não tenho como ter muita noção, assim. E você tem página no Instagram já? Eu tenho a minha particular, né? Mas não compartilho poesias lá também. A única poesia que tem na minha página do Instagram é numa foto com a minha bisavó que eu escrevi para ela quando, enfim, né, ela partiu, quando ela faleceu. Muito bem. Então, olha, já tem aí um pezinho lá no Instagram para começar a colocar seus trabalhos. Pessoal aí de casa, eu tenho certeza que vocês estão super curiosos de saber mais como é que tem lá no Rio Grande do Sul. É tão bom quando a gente traz pessoas de longe para cá, né, para conhecer um pouquinho, faz essa integração. A gente vai para os comerciais e volta assim rapidinho
rapidinho para a gente perguntar mais coisas aí para Paola e bater esse papo legal e conhecer, né? É tão bom a gente conhecer gente de longe, gente de fora e ampliar as nossas amizades. Então, é isso que o Vitrine traz hoje para vocês. Bora pro comercial. E voltamos rapidinho. Aqui tudo passa muito rápido. Quando a gente pisca, já acabou o programa, já acabou o seu horário de almoço. Não tem jeito, né? E hoje, segunda-feira, não pode ser o dia da preguiça, hein? Vamos animar, vamos colocar as ideias em prática. E a gente está aqui conversando diretamente lá do Rio Grande do Sul com a Paola e conhecendo um pouquinho dessa menina aí que tá aí se descobrindo na poesia, na poesia, que tô pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo. Conta pra gente, Paola, você começou na infância, você já imaginava ser escritora na infância? Quando você era pequenininha, assim, começou a escrever, o que você pensou assim, quando eu crescer eu vou ser? Olha, sinceramente, na época de escola, assim, eu brincava com os meus colegas que eu ia ser, né? Mas depois eu acabei esquecendo. Nunca foi, assim, uma coisa, vou ser escritora, vou ser publicada. Era uma brincadeira e aí agora eu vejo que pode ser levado a sério, né? E o que você tem em mente, né, para fazer nesse percurso de transportar, né, ter de repente aí 2 profissões, né, por que não? Trabalhar com a autoria de livros e trabalhar na contabilidade, você já se vê assim? Sim e não, porque como eu digo, para mim escrever é muito automático. Então vai ter momentos que eu vou estar travada, porque eu não escrevo nada específico sobre algum tema. Então, não sei, me vejo escrevendo, mas não sei até que ponto quantidade para publicação, sabe? Tipo, vai fazer um livro, Paola. Não sei se eu conseguiria chegar nesse nível, mas pretendo, sim, é uma ambição hoje, é um objetivo, uma meta, quem sabe, né? Muito bem, olha só, o que você diria para quem, assim como você, também ficou meio indeciso, tem até um texto na gaveta, tá lá naquela indecisão, vou, não vou, se esconde da moita, sai da moita, né, que nem a gente fala aqui. O que você falaria para esse pessoal que está aí, nesse mesmo ponto que você estava também, né? O que eu falaria é, o não vocês já têm, então... Sim, vocês têm que publicar, sim, vocês têm que divulgar o que vocês escreveram, porque sim, as pessoas precisam ler. A gente está perdendo muito a cultura da leitura, infelizmente, eu percebo muito isso, e é infeliz, porque nós temos que incentivar isso, a gente tem que incentivar a leitura, a escrita em especial, né? A gente, por exemplo, acompanha a rede social, percebe muitos erros, e isso é falta de muita coisa que vem se perdendo, então não parem, não desistam, continuem. O não a gente já tem, né? Então é o que a gente vai fazer com isso. Você acha que o Brasil ele é um país que não lê, que não tem leitores? Eu não acho isso, tá? Porque assim como nós temos grande número de pessoas que não leem, nós temos grande número de pessoas que leem. Então depende, vai muito da consciência de cada um, da cultura que é passada. Eu percebi muito a questão da pandemia, né? O quanto algumas mães estão tendo dificuldade em ensinar os filhos, em especial os que estão iniciando na escola, né? E aí eu pego, por exemplo, um exemplo aqui na minha família. Eu tenho uma prima que estava com aula em casa e está no primeiro ano do ensino fundamental. Então, sim, ali é um processo de aprendizagem, né? Houve dificuldade, mas aí tu pega um pai que não tem estrutura para isso, é totalmente diferente. Então, o caminho para isso é educação, é leitura, é incentivo, é melhorar as coisas. E não é difícil, né? E você tem, assim, alguma ideia que se você pudesse hoje dar uma ideia, né, para alguém que tivesse o poder de fazer algo de verdade, qual ideia você daria para a gente melhorar essa aquisição de leitura, né, e do hábito de leitura? Eu não sei como funciona nas cidades de vocês, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, né, cidades maiores, mas aqui no interior a gente tem muito a falta de bibliotecas, de leituras
públicas e tem pessoas que não têm acesso, então uma sugestão muito boa assim é que isso seja incentivado, né? Que realmente se tenha construção de mais locais de leitura para realmente incentivar. A gente sabe que dá para ler pelo computador, pelo celular, que talvez as pessoas tenham acesso mais facilitado ali, mas não é a mesma coisa, né? Pegar um livro e ler ele é mais prazeroso e nunca vai ser igual. Eu particularmente não gosto de ler em telas. Eu também não, mas às vezes a gente não tem outra opção, tem que aceitar mesmo. E você acha que para a biblioteca pública, então, seria um meio de estimular mais a leitura? Mas e para aquelas pessoas que não gostam de ler, nunca ligaram, né, porque não foram estimuladas? O que a gente poderia inventar para que esse pessoal olhasse com mais carinho para os escritos? É uma boa pergunta, sabe? Nunca parei para pensar. Daqui a pouco, até nas escolas, né? Claro que se são pessoas mais velhas já não vão mais ter essa oportunidade, mas a escola forneceu um momento para leitura, incentivar através de livros pequenos, de livros que estão mais famosos, com histórias diferentes, porque outra coisa que eu percebo muito, assim, já fui aluna, né, de ensino médio, e lá no ensino médio a gente tinha uma lista de livros que tinha que ler porque ia cair no vestibular, né? E aí a gente percebia muito que as pessoas liam por obrigação quando liam. Então, a gente deveria fazer da leitura um hábito não obrigado. Não é obrigação ler, mas vocês precisam ler. As pessoas iam fazer com prazer daí. Trazer o prazer, né, de ler, o prazer de conhecer as histórias. Hoje em dia a gente sabe que tem aí muitos filmes que são baseados em livros e isso acaba também trazendo a curiosidade das pessoas, né, para a leitura. De repente também poderia ser uma chance. Você já viu algum filme que você tinha lido o livro? Já. Inclusive, eu gosto bastante de Sherlock, que é uma série que está na Netflix. Eu nunca tinha lido os livros, e aí eu comecei a ver a série, terminei de assistir a série e comprei todos os livros porque eu amei a série, assim. Então, sim, às vezes a gente é incentivado por alguma coisa que a gente viu, né? Então, também é bem importante essa questão, assim. Muito legal. São várias ideias, né, que chegam aí que a gente pode aproveitar. E agora, falando um pouquinho da coletânea, né, que você está participando, o que você está achando de participar de uma coletânea? Muito legal, diferente, uma coisa que eu jamais me imaginei fazendo, assim. Eu acho maravilhoso o incentivo e também o apoio que eu tenho recebido, né? Porque a gente faz questionamentos, a gente recebe as orientações assim rápido. Então, para mim, está sendo uma experiência muito interessante mesmo, porque é diferente, sai totalmente da minha zona de conforto, não me imaginei e estou gostando muito. Muito mesmo. É um desafio? É. Você aconselharia outras pessoas a fazerem também? Sim, com certeza. Com certeza mesmo. Eu não tenho muitos escritores na minha rede de contato atual, assim, mas incentivaria muito, porque para mim foi uma experiência incrível e tá sendo, né? Você acha que, até você falou uma coisa bem legal, né? A gente às vezes faz uma coisa e não tem na nossa rede pessoas que comungam com as nossas ideias. Geralmente, cada um gosta de uma coisa diferente. Você tem sentido que com essa parte vai aumentar, de repente, suas amizades nesse nicho, né, da literatura? E é boa essa troca? Eu espero que sim, porque me interessa muito. Eu sempre gostei de trocar ideia com pessoas que escrevem, porque aí tu consegue ver como que tá o teu nível de escrita, né? Não é uma comparação, é uma troca, realmente. Eu sou muito sincera, então se eu não gostar do que eu tô lendo, eu vou falar, e eu espero que as pessoas sejam assim comigo também. Muito legal, gente. Olha, a gente tá quase no finalzinho da nossa entrevista, o programa já tá quase beirando o final. Eu vou aproveitar para pedir para a Paola, né, deixar suas redes para o pessoal acessar. O seu perfil você vai fazer um outro Instagram só para isso? Ou você só pretende continuar com o seu quietinho? Como é que você pretende trabalhar essa parte? Eu ainda não sei. Não sei mesmo. Vamos ver como que vai ficar a questão publicações, né, depois da coletânea.
E o meu Instagram hoje é o @paolamarasca. Ele é em modo público, não tá privado. Se vocês quiserem, dá uma acessada lá para conferir. E o Facebook também é Paola Marasca. E você já pensou em participar de saraus, de outras coisas, já que agora você entrou nessa linha de poesias? E agora sim é uma ideia que eu cogito, né? Como eu digo sempre, aqui na nossa região não tem muito isso, ainda mais questão pandemia, né? Já não tinha antes, agora não tem mesmo, mas sim, hoje em dia é uma coisa que me interessa bastante. E você acha que agora que você está atuando com a poesia, você pode de alguma forma ajudar a sua comunidade, né, onde você mora, onde você estuda, a trazer mais essas coisas, esse assunto em pauta para fazer algo de repente maior na sua cidade? Poderia, porque assim como eu, existem muitas outras pessoas que escrevem e não publicam por, enfim, né, algum bloqueio, algum medo. Então, sim, é uma coisa que pode ser pensada, mas não é uma coisa que eu coloquei no papel ou conversei com alguém ainda. Mas é sempre uma possibilidade, né? Então tá aí, ó, já estou lançando o meu desafio para você, já que na sua cidade o pessoal ainda tá, né, de repente dormindo ainda na soneca para essa questão literária, quem sabe você consegue aí na sua cidade fazer algum desafio, né, alguma coisa para que eles possam pelo menos dar uma olhadinha de lado aí e quem sabe desperta mais jovens como você, mais pessoas aí talentosas que estão escondidas. Tomara! Paola, a gente agradece muito a sua presença aqui no programa. Muito obrigada de dispor seu tempo de longe, né? No frio. A gente vai se despedindo por aqui e agradecendo muito a sua participação. Então tá, eu agradeço também. Muito obrigada. Olha, o programa Vitrine vai terminando por aqui e vocês aí de casa acompanhem a gente amanhã, terça-feira, tem mais novidades para vocês. Fiquem ligadinhos que a gente volta amanhã.